claro que a corrida do Oscar já começou já faz algum tempo, né? E assim, o Brasil não poderia, como todos os anos, né, deixar de colocar ali um filme representante para melhor filme estrangeiro. Muita gente talvez tivesse na cabeça que iria ser Bacurau, né? Mas eu, já com meu conhecimento de causa, sabia que Bacurau não ia ser selecionado por N motivos, e o principal seria o motivo político. A sorte da gente, no entanto, é que esse ano, além do Bacurau, a gente teve outro filme muito celebrado em Cannes, que foi A Vida Invisível, do Karim Anus, que foi o filme que ganhou Um Certo Regard, né, que é o Um Certo Olhar, que não faz parte da mostra competitiva, né, não é um filme que estava concorrendo à Palma de Ouro, mas é também um reconhecimento extremamente importante e também extremamente merecido, vou falar disso mais pra frente. O filme é baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, e conta a história trágica pra caramba, diga-se de passagem, de duas irmãs que ali no início da década de 50 moram com os pais portugueses, que são bem conservadores, bem tradicionais, e aí uma delas, a Guida, né, a mais nova é a Eurídice, a mais velha é a Guida. A Guida pede a Eurídice para ficar esperando ela em casa, para abrir a porta de 1 da madrugada, enquanto ela vai para uma festa encontrar um grego chamado Iorgos. Ela vai para essa festa, encontrar esse cara e não volta mais, deixa um bilhete para a família. No entanto, esse relacionamento, como já se esperaria, dá muito errado, né, e ela tem que voltar para casa, inclusive grávida, né, e aí tenta reaver ali a moradia com os pais, só que os pais recebem ela com 4 pedras na mão, mortos de vergonha, principalmente o pai, né, morto de vergonha por ele ter um neto bastardo, e aí coloca ela pra fora, e quando ela tenta insistir em pelo menos saber onde é que tá a irmã, ele conta uma mentira cruel e mortal que acaba desencadeando todo o conflito do filme. Ele diz pra ela que a Eurídice foi morar na Áustria pra estudar piano, e nunca em tempo algum diz pra Eurídice que a Guida voltou pro Brasil, e proíbe inclusive a esposa dele, a mãe das duas meninas, de contar qualquer coisa. Ou seja, as duas irmãs estão ali na mesma cidade, mas cada uma acha que a outra tá na Europa, né? E sim, eu sei que esse enredo a princípio tem uma cara meio novelesca, né? Como se a gente já tivesse visto essas histórias antes. Tem outro filme, inclusive, que não é parecido com esse, mas tem uma temática semelhante nesse sentido de haver trocas e mal-entendidos, assim, mentiras, etc., que é o Pais e Filhos, do Hirokazu Koreda, que é um filme extraordinário que fala sobre uma troca de bebês na maternidade, que faz com que pais criem filhos que não são deles, né? E aí depois eles têm que reaver isso e meio que não sabem o que fazer. E eu tô fazendo essa comparação, que pode parecer meio aleatória, porque os dois filmes lidam de uma maneira muito inteligente, e talvez o Pais e Filhos ainda mais inteligente, com essa tipificação novelesca. Eles pegam o que poderia ser uma coisa bem óbvia, bem pobre e bem caricata, né? E até são, de uma certa forma, caricata em certas caracterizações, mas levam a um limite extremo de relações, levam a um limite extremo de significados, inclusive de correlações com o Brasil, no caso do Vida Invisível, tanto dos anos 50 quanto dos tempos que a gente vive hoje. Então é um filme que consegue ser um retrato muito preciso da década de 50, um retrato histórico muito preciso, até pela forma como você tem ali os personagens portugueses, né? E ao mesmo tempo muitas coisas, muitas problemáticas, muitas discussões que a gente vê ali ainda se refletem, ainda estão em discussão constante no Brasil do século XXI. O Karim Anus, que dirige o filme, ele também fez o Praia do Futuro e o Madame Satã, que são dois filmes muito interessantes. Aqui, no entanto, pra mim ele faz o melhor trabalho dele, no sentido de ambientar o filme de uma forma tremendamente atmosférica. Visualmente ele tem muito essa coisa tropical das cores contrastantes e muito fortes, muito saturadas, né? É um filme muito rico do ponto de vista visual, cheio de elementos assim que são simbólicos, mas também tem um sentido muito prático na cena. Eu queria citar um exemplo particularmente genial, que eu acho a primeira sequência do filme, em que as duas irmãs estão ali admirando a paisagem no Pão de Açúcar, e daí elas se perdem na floresta, e aí a câmera fica também perdida junto com elas, fica desfocada, e na verdade elas estão bem próximas uma da outra. Isso é muito representativo, é até meio óbvio, né? É muito representativo do que vai ser o conflito do filme e dessa sensação de desesperança, essa sensação de estar perdendo o controle ali da situação. E o filme tem mesmo esse elemento na fotografia, essa sensação de sonho, que às vezes se mistura com uma realidade muito crua e muito trágica. É o que acontece também no Moonlight, por exemplo. Em alguns aspectos esse filme me lembrou um bocado o Moonlight, nessa fotografia dreamlike, assim. E o trabalho técnico muito bacana se estende também aos figurinos, né, que são muito realistas, muito bonitos, e tem uns detalhes particularmente interessantes que eu acho, que por exemplo a Eurídice tá ali num processo de anulação, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas ela tá no processo de anulação da vida dela a partir do momento que ela se casa, e os tons das roupas dela geralmente são mais brandos e mais suaves, e aí no momento específico do filme ela usa um vermelho bem forte, que é quando a gente vê que ela já tem mais domínio sobre a vida dela, mais controle, mesmo que esteja ainda sob
sob um sistema, né, muito claro ali. E mais pra frente, né, lá pros últimos 10 minutos, esse vermelho reaparece, e também vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E eu acho assim que numa perspectiva de escrita é um roteiro muito legal porque ele não se concentra no protagonismo da Eurídice como eu achei que seria já por conta do nome do livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, porque na verdade as duas são protagonistas, né? Tanto a Guida quanto a Eurídice. De um ponto de vista dramático, eu diria que o arco da Guida é até mais forte por conta das coisas que ela passa, né? Por conta inclusive dos coadjuvantes que acompanham ela. Ela conhece uma personagem chamada Filomena, Filó, né? Que é uma personagem fascinante, é uma personagem divertidíssima e que representa muito da mulher brasileira junto com a Guida, assim, muito da lutadora, da mulher que é sobrevivente e ao mesmo tempo tem um coração muito aberto, ao mesmo tempo tem um senso de humanidade, de dignidade muito bacana, que é refletido ali num fechamento do arco dela com a Guida, numa cena belíssima. Mas esse processo da Guida, que é interpretada brilhantemente pela Julia Stokler, que é uma atriz que eu não conhecia, ele é também um processo de amadurecimento e de conhecimento mesmo do que é o significado de família. Ela descobre um novo significado de família e vai ganhando uma nova identidade, literalmente, a partir de um certo ponto. Mas de uma forma geral a jornada é muito bem desenhada, até porque a gente tem a constante narração da Guida através das cartas que ela envia para Eurídice, que são meio que o guia do filme em termos temporais, né? Então, apesar de A Vida Invisível ser da Eurídice Gusmão, né, no fim das contas, pelo menos do ponto de vista do título, porque a Eurídice se anula, né, em função dessa nova vida de dona de casa, em função do marido, do sexo e dos filhos, né, de engravidar. Ela tem acho que uns 3 filhos no total. Né, apesar de A Vida Invisível ser dela, não deixa de ser uma problemática dupla aqui. É uma vida completamente diferente a vida que ela leva, da vida que a Guida leva ao longo do filme, mas são duas trajetórias tristes, que são tristes juntas e são tristes isoladas. Elas são tristes porque estão conectadas, né? E o filme balanceia muito bem esse protagonismo, ele lida muito bem com as duas personagens, sem ficar muito tempo numa nem muito tempo noutra, mas também são problemáticas isoladamente muito, muito importantes de serem questionadas, e é por isso que eu falei que o filme relaciona essa história dos anos 50 com o que a gente passa hoje. É muito comum as pessoas dizerem, mas isso não foi pensado, mas o roteiro não estava pensando nisso, mas o diretor não tinha isso em mente. Não interessa o que o diretor tinha em mente, em alguns casos é bem óbvio que o diretor tinha em mente, no caso aqui eu acho que é até muito explícito, mas o que determina, na verdade, o que as coisas significam não é o que o diretor, o que é o escritor, o que quer que seja, pensou, né? O que determina é o que você vai sentir assistindo aquilo ali, e foi tudo isso que eu senti assistindo A Vida Invisível. Tem uma participação genial da Fernanda Montenegro, como já se sabe, ali nos últimos minutos do filme, que fecha um filme com chave de ouro. Assim, se o filme já estava excelente até ali, mas a Fernanda Montenegro deu um peso a mais. Ela é não só a melhor pessoa para dar vazão emocional né, o que o filme pede, pela tragédia de toda a história, pela tristeza de toda a história, pela melancolia de toda a história, mas a Fernanda é um ícone mesmo da luta das mulheres, da luta da classe artística, né, de várias lutas, na verdade, numa só, e por conta disso que a escalação dela e a presença dela ali dão esse peso todo pro filme. E claro, ela tá extraordinária, com tão pouquinho tempo em cena, o filme vira ela, o filme se transforma nela. Inclusive a Eurídice jovem é interpretada pela Carol Duarte, que é outra atriz muito boa, e que tem um momento particularmente maravilhoso em que acontece num cemitério ali, em que a interpretação poderia ficar até piegas, até exagerada, mas a raiva e a dor que ela sente ali é muito forte, muito, muito brutal. Tem uma cena linda que acontece envolvendo um aquário num restaurante. É uma cena que no roteiro poderia ser bem óbvia, bem novelesca também, como eu falei no início, mas na prática, da forma como é filmado, é tão bonito e tão significativo que não adianta, é pra chorar mesmo, assim, pode chorar sem problema nenhum, sem vergonha, eu pelo menos chorei. Só pra fazer um breve comentário de uma coisa que me incomodou, eu adoro o Gregório do Vivier, tá? Eu acho ele maravilhoso, sensacional, mas eu não consigo olhar pra cara dele e não rir, assim, às vezes, porque ele é um cara muito engraçado. E aí tem uma cena nesse filme que é pra ser mais dramático, mais uma discussão, assim, que tem, e aí eu não consegui levar a sério aquela discussão ali. Não acho que foi só culpa dele, acho que foi culpa também do meu conhecimento da pessoa dele, assim. Mas, enfim, foi um momento que me tirou um pouquinho do filme. Por sorte, alguns momentos antes ele tava lá mexendo em alguns objetos e tal, e é um momento mais
de um pouco mais de nuances ali do personagem, que é o marido da personagem da Eurídice. De um modo geral, adorei A Vida Invisível, acho que é um filme tão maravilhoso, tão bonito e tão memorável para o cinema nacional quanto Bacurau. Claro, medindo as devidas proporções, Bacurau é um filme mais diferente, mais original, mais único da sua maneira, enquanto esse aqui talvez seja mais tradicional, né? É um tipo de filme que a gente já conhece, vamos dizer assim. Mas no Oscar eu diria que A Vida Invisível tem mais chances, tanto pela distribuição, né, que é distribuído pela Sony, quanto pelo tipo de filme que ele é, por ser um drama e tal, e a gente sabe que eles valorizam muito isso. E por essas e outras, a minha nota para A Vida Invisível vai ser 9. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, né, de se inscrever no canal, e de comentar o que é que você achou de A Vida Invisível, se você gostou, se você não gostou, se você já viu, se você não viu. Recomendo também que vocês sigam minha página no Letterboxd, onde eu coloco vários textos de filmes que às vezes não dá tempo de comentar aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É isso, um abraço pra todos, tchau, tchau, até a próxima.